Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês, meus irmãos. Estou muito feliz porque posso estar diante de vocês agora. Relutei muito em fazer este vídeo, mas achei que era necessário pelo menos me comunicar com vocês através de um vídeo, para que vocês pudessem me ver. Infelizmente eu não posso ver vocês, mas isso Deus vai resolver no tempo certo. Eu agradeço ao Senhor porque todos estamos bem, a nossa igreja está bem e nós podemos caminhar junto do Senhor. Meus irmãos, o que nós queremos fazer agora, como fazíamos todos os domingos, à noite e de manhã, é expor um texto das Sagradas Escrituras. E desta vez nós vamos expor um texto que está na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias e nós vamos ler. Vocês podem me acompanhar aí. Diz assim o texto sagrado: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, meus irmãos, nós já falamos a vocês algumas outras vezes, quando pregávamos, a respeito da carta que o apóstolo Pedro escreveu para os crentes. Conforme o capítulo 1 diz, que o apóstolo escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão. O apóstolo Pedro era um pastor. E depois que houve a dispersão da igreja de Jerusalém, após a morte de Estevão, ele se preocupou em pastorear essas igrejas. E como ele não podia estar lá presente em todos os lugares, porque eles haviam se espalhado por várias regiões, então ele escreve as suas duas cartas, a primeira e a segunda. Aqui nessa sessão que nós estamos estudando agora, ele faz algumas recomendações. A primeira coisa que ele faz é alertar os crentes. Ele faz um alerta aos crentes. No versículo 7, a parte A do versículo 7, o apóstolo diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Dizer que o fim está próximo significa dizer que a volta de Jesus está próxima. Vejam, o apóstolo Pedro falou isso há 2000 anos atrás, mais ou menos. E para ele, naquele momento, a volta de Cristo estava próxima. Se a volta de Cristo estava próxima há 2000 anos atrás, muito mais agora. Meus irmãos, não é minha intenção tentar dizer a vocês aqui que, por causa da pandemia que está acontecendo no mundo, por tudo que está acontecendo nas nações, isso significa dizer que o Senhor Jesus vai voltar muito em breve. Não, não é essa a ideia. Nem de longe eu estou pensando isso. Mas certamente, naquele momento, o apóstolo Pedro, ele
Ele chama a atenção dos seus leitores para que eles pudessem viver de uma forma como se o Senhor Jesus pudesse voltar a qualquer momento. Ele chama a atenção dos seus leitores para verem a vida à luz do fim que está próximo. Isso é muito importante, que nós pensemos assim, meus irmãos, é muito importante. Nós vivemos dessa esperança. Nós esperamos que o Senhor Jesus vai voltar. Isto não é para nós algo que pode acontecer ou não, mas isto é uma certeza. Nós só não sabemos quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Certamente estas coisas fazem parte dos sinais da sua volta. Mas o mais importante que eu quero deixar claro aqui é que enquanto o Senhor Jesus não volta, a nossa vida continua. A igreja continua ativa. A igreja é dinâmica, ela não para, ela continua. Vejam que o apóstolo diz assim, portanto, e aí ele vai nos dar, nos dizer algumas coisas. Ele vai nos conduzir a considerarmos pelo menos 4 coisas que devemos vivenciar, ou seja, praticar diariamente, enquanto aguardamos a volta de Jesus. A primeira dessas coisas está na parte B do versículo 7. O apóstolo Pedro ele nos chama a considerarmos que nós precisamos ter uma vida de oração. Veja o que é que ele diz. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A oração, meus irmãos, é um requisito básico para que o crente possa agradar a Deus e possa se relacionar bem com os homens. O crente não pode viver sem oração. A oração é necessária, ela faz parte da vida do crente. É um dos meios de graça em que nós que nós temos à mão a qualquer momento para estar diante do Senhor. Só que o apóstolo nos mostra aqui que uma vida de oração frutífera, ela exige pelo menos 2 coisas. Ela exige que nós sejamos criteriosos, ou seja, que nós tenhamos autocontrole, moderação, e que nós sejamos sóbrios, ou seja, que tenhamos a mente clara, que tenhamos serenidade. A grande pergunta é, consideramos isto que o apóstolo está dizendo? Como vai a nossa vida de oração? Como vai? Na verdade, temos uma vida de oração? Ou apenas nós oramos? Esta é uma pergunta que deveria estar o tempo todo na nossa mente. A segunda coisa que o apóstolo nos fala é com respeito ao amor de uns para com os outros. Está aqui no versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Interessante que a orientação do apóstolo é tende amor intenso. Ele nos instrui a que nós devemos ter amor intenso. Segundo o comentarista Kistemaker, o amor pode ser ordenado, pois essencialmente não é uma emoção, mas uma decisão de querer que leva à ação. Certamente o apóstolo não está tratando aqui de amor sentimento. De outra sorte, ele não estaria dizendo tende amor, porque sentimento seria alguma coisa que eu teria que sentir por alguém. Ele não poderia me pedir para ter isto. Sentimento é algo que se acaba facilmente. Diante da primeira decepção, das frustrações da vida, o sentimento, amor, que é conhecido e propagado pelas mídias,
ele se acaba muito facilmente. Por isso que os casamentos, às vezes depois de algum certo tempo, não suportam as dificuldades da vida, as frustrações e as decepções, e um dos cônjuges chega a dizer para o outro: o amor acabou, eu não amo mais você. Porque na verdade nunca foi um amor decisão, uma decisão de amar aquela pessoa. Quando ele se refere a amor intenso, a palavra nos traz a ideia de contínuo, determinado. É um amor que deve continuar. É um amor que não acaba, como nos diz Coríntios 13. E esse amor deve ter como base a decisão de amar. E como exemplo, o próprio amor de Jesus Cristo por nós. A terceira coisa que o apóstolo nos fala aqui é a prática da hospitalidade. Ele diz aqui no versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospedar não é uma prática comum hoje em dia, mas na época do apóstolo Pedro isso era muito importante. Os pregadores do Evangelho, os discípulos, quando saíam para pregar o Evangelho, eles precisavam se hospedar em algum lugar. E normalmente eles se hospedavam na casa dos irmãos. Isto era uma prática comum. Não acontece isso conosco hoje, até porque há algumas razões. Nem sempre nós queremos abrir a nossa casa para que alguém venha se hospedar, não conhecemos as pessoas, e há muitas razões para não fazermos isto. Provavelmente nunca venhamos a praticar a hospitalidade, mas nós podemos ser, como o apóstolo chama, hospitaleiros, porque a palavra hospitaleiro, ela também nos dá a ideia de generosidade, de ser generoso. Ampliando o sentido, ser generoso com o nosso próximo. Nós vivemos, meus irmãos, dias difíceis, dias em que as pessoas precisam de ajuda. Talvez seja um momento de nós colocarmos em prática a hospitalidade no sentido da generosidade e começarmos a pensar no nosso irmão, ou naqueles que precisam de nós de alguma forma. Mas é importante entendermos que o apóstolo nos instrui assim: façamos sem murmuração. É importante que a nossa generosidade para com alguém, seja um irmão da igreja, uma pessoa de fora, ela não possa ser prejudicada pela nossa murmuração ou reclamação. Nem sempre, quando nós ajudamos alguém, nós recebemos daquela pessoa o que gostaríamos de receber. Às vezes a pessoa não nos agradece como nós gostaríamos que ela nos agradecesse, ou às vezes até desconsidera aquilo que foi feito. Mas a prática da hospitalidade não permite que nós murmuremos, mesmo que não a reação de quem recebeu a nossa ajuda não seja aquela que nós esperamos. A quarta coisa que o apóstolo fala aqui e que deveria ser considerada por nós é o exercício dos dons. Veja o que ele diz no versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É importante sabermos algumas coisas. Os dons são para o serviço ou benefício mútuo dentro da igreja e eles devem ser exercidos em harmonia com os planos e os propósitos de Deus.
Os dons pertencem a Deus e devem ser usados em favor do seu reino, para o crescimento do seu reino. Os dons não são dados aos crentes para ostentação ou demonstração de poder, mas para o serviço. Infelizmente, não é isso que nós temos visto por parte de algumas igrejas que tentam dar mais ênfase, enfatizar os dons. Normalmente, eles são vistos pelas pessoas que exercem esses dons como uma forma de ostentar poder ou prestígio ou algumas outras coisas mais. Normalmente, as pessoas que se dizem possuir esses dons, elas terminam caindo no caminho do orgulho, do ufanismo, e assim desonram o nome do Senhor. Ao recebermos um dom, e nós cremos que cada crente tem pelo menos um dom, diz o apóstolo, devemos servir aos outros como despenseiros. A palavra despenseiro é a palavra administradores. Despenseiros da graça de Deus. Em muitos casos, meus irmãos, quando nós recebemos a graça de Deus, ela vem até nós através do exercício de um dom de um irmão em Cristo, que no exercício do seu dom, ele nos concede graça, uma graça que vem da parte de Deus. A Bíblia nos apresenta 3 listas de dons, uma em Romanos, outra em 1 Coríntios, uma em Romanos 12, outra em 1 Coríntios 12 e outra em Efésios capítulo 4. Tirando os dons espetaculares, nós temos os seguintes: o dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição, dom de liderança, dom de misericórdia, o dom da fé, o dom da evangelização e o dom de pastorear. Mas o apóstolo nos instrui aqui como é que esses dons devem ser exercidos. Os dons que são exercidos através da fala, como por exemplo, profecia, ensino, exortação, o apóstolo nos diz que eles devem ser de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, nós não podemos falar, ensinar, profetizar fora da Bíblia, fora das Escrituras. Não. Esses dons só podem ser exercidos de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, eles têm que estar de acordo com as Escrituras. Não são as nossas palavras. As palavras são nossas, mas o princípio é tirado da Escritura. O exercício do dom vem de lá. É assim que o apóstolo nos instrui. E os dons de serviço, diz o apóstolo, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os dons de serviço, qualquer um desses dons que nós podemos exercer, como por exemplo, o ministério, a contribuição, a liderança, a misericórdia, a fé, esses dons através dos quais nós ajudamos alguém, eles devem ser exercidos na força, como diz o apóstolo, de Deus, que supre. É Deus quem nos dá a força necessária para que possamos exercer esses dons. Porque a glória é dele, não nossa. A glória não é nossa. De outra sorte, a glória vem para nós. Quando nós fazemos isso pela força do nosso braço, a glória vem para nós. Então vejam, o apóstolo nos leva a pensar em 4 coisas: a vida de oração, o amor de uns para com os outros, o exercício desse amor, a prática da hospitalidade, e nós poderíamos entender como
a prática da generosidade e o exercício dos dons para o benefício e o crescimento da igreja e do reino de Deus. Algumas considerações finais para encerrarmos. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, de incertezas, de lamentos, de necessidade. Tempos difíceis realmente. Não sabemos qual o propósito de Deus para tudo isso. Não sabemos. Deus não nos revelou. Cabe a nós esperarmos. Quem sabe Deus possa nos mostrar algum dia qual o seu propósito para tudo que está acontecendo no mundo. Quem sabe? Uma coisa nós sabemos e temos certeza. Deus continua no controle de todas as coisas e no governo do universo. O comando é dele, continua sendo dele. Uma outra coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é que nós somos filhos da aliança. Nós somos objetos da misericórdia e da graça de Deus. O Senhor tem sido bondoso para conosco, Ele tem nos concedido muitas coisas, tem nos dado bênçãos, tem nos livrado, guardado de todo mal. Nós não podemos ficar parados. O Senhor tem nos dado para que nós possamos dar a alguém. Enquanto esperamos compreender os propósitos do nosso Deus com essa pandemia, precisamos considerar de forma prática essas coisas. A necessidade de termos uma vida de oração, de estarmos mais contidos aos pés do Senhor, mais perto dEle, falando mais com Ele. Considerarmos, meus irmãos, que o amor é essencial para que possamos ter um relacionamento bom com todas as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia nos diz, meus irmãos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não podemos negligenciar o amor. Considerarmos, meus irmãos, que talvez nós não estejamos sendo generosos como deveríamos ser. Quem sabe Deus tenha nos dado um pouco mais e nós não queremos dividir com alguém. Generosos não apenas no sentido financeiro, de dar alguma coisa a alguém, mas generosos também na atenção, no cuidado, em muitos outros aspectos. E considerarmos, meus irmãos, que o Senhor nos deu dons. Cada um de nós tem um dom. Se você não sabe qual é o seu dom, meu irmão, peça a Deus, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe mostrar o dom que Ele lhe deu. E você pode pôr em prática, exercer esse dom. E assim glorificar o nome do Senhor. Porque a Ele pertence a glória, a honra e o louvor. Amém.